gente. Boa tarde. Super bem-vindos aqui à nossa mentoria /Bench de BP do Papo de Gente. Eu não sei se todo mundo conhece bem a Coru, vou apresentar bem rapidinho aqui só na fala, né? A gente é uma universidade corporativa as a service, que a gente oferece formações customizadas nas áreas de liderança, soft skill, tecnologia, marketing, vendas, atendimento, e a gente cuida ali da comunidade do Papo de Gente, né? E todos os bens que surgem ali deles. Então, por isso que eu estou aqui hoje com o Vit e com o Capi, para a gente falar muito sobre BP, rotina, indicadores. A gente está gravando essa reunião aqui, então, se alguém quiser assistir depois, e depois isso vai para o YouTube também, fica lá junto com todos os eventos que a gente faz. A gente já fez de outros temas também, se vocês quiserem dar uma olhada. Podem fazer perguntas no chat, podem levantar a mão, podem abrir o microfone, tá? A ideia aqui é trocar com vocês mesmo, ouvir vocês, entender quais perguntas vocês têm, quais são as principais dúvidas. E eu queria, na verdade, começar chamando o Capi e o Vit para se apresentarem, antes da gente começar aqui a nossa sessão de mentoria, pode ser? Olá, Vi. Boa! Eu vou lá, então ele tá me ligando aqui. Tô brincando. Tá, não. Turma, prazer. Sou Gustavo Vitti. Eu sou hoje o CHRO do iFood. Estou no iFood há 4 anos. Antes disso, eu passei 3 anos cuidando do RH da Kraft Heinz na Ásia, morando em Singapura e na Austrália. Antes disso, eu toquei 3 anos ao RH da Kraft Heinz da América Latina. E antes disso, ou seja, antes de ingressar no universo do RH, eu passei 9 anos numa empresa chamada ALL, América Latina Logística, que era do 3G na época. Super animado aqui para esse papo hoje, e super animado, o Capim é um amigaço meu aí também, super de compartilhar um pouco dos aprendizados e também de escutar e aprender também com vocês e com o Capi também. Valeu, Obrigada. Viti. Pessoal, desculpa ter pego a ligação aqui, o celular já está desligado. Eu sou o Fábio Capitanovas, a turma me chama de Capi. Eu cuido da parte de gente e gestão da Stone há 4 meses que eu voltei para o Brasil. Antes disso, eu tive uma carreira de 20 e poucos anos aí de Ambev, passei, acho que por quase todas as áreas possíveis de back-office, logística, gerente de fábrica, CSC. Mas a parte mais legal desses 20 e poucos anos foi a parte em gente de gestão. Eu fui durante 3 anos HRBP de supply e depois, durante os meus últimos 5 anos aqui no Brasil, eu fui responsável pela área de gente de gestão. Estou vendo um monte de carinhas conhecidas aqui, estou feliz de ver a turma. Nos últimos 6 anos, eu estive fora do Brasil, fiquei 3 anos em Nova York pela ABI, cuidava de gestão globalmente, e nos últimos 3 em Amsterdã pela Kraft Heinz. Muito bom, obrigada, Capi. Gente, eu queria começar abrindo, na verdade, para saber se a gente já tem dúvidas, mãos levantadas, chat. Se não, eu tenho algumas perguntas que surgiram aqui na comunidade, posso ir tocando. Vocês vão perguntando aí conforme o fluxo. Pode ser? Ou já tem alguém? Você habilita. Boa, então eu vou começar aqui com algumas que já surgiram lá no grupo. Começar perguntando para o Vit, né? Vit, me conta um pouquinho como que você define o papel de BP, quais são os papéis, né, do BP, quais são as responsabilidades na tua visão? Boa, Júlia, essa daqui, e turma, essa daqui é uma pergunta que ela é uma pergunta do milhão, cara. Acho que se eu responder e o Capim responder a minha pergunta, vão sair duas respostas diferentes, se a gente compartilhar mais, aí vão sair outras coisas também. Então, eu vou falar menos, e por quê? Porque a complexidade da empresa, como a empresa funciona, o que a empresa espera e como a RH opera naquela empresa, muda de empresa para empresa, então o papel da BP, ele tem um pouco desse lado mais adaptativo, né? Mas tem algumas coisas que são comuns. E eu vou contar uma história, e eu acho que essa história traz um pouco desse exemplo do principal papel do business partner ou da business partner. Em 2015 a 2016, quando eu estava na Kraft Heinz da América Latina, eu fui convidado para cuidar da parte de tecnologia também, né? Gostei muito de tecnologia, hoje estou numa empresa de tecnologia, sempre era muito curioso e falou, cara, ajuda aí, porque a parte técnica eles têm, tem uma outra parte aí que né, nessa área de tecnologia que está precisando de um ajuste aí. E aí, quando eu cuidava dessa parte de tecnologia, você tinha dois tipos de pessoas em tecnologia. Um tipo que era um time muito técnico, que entendia a solução, entendia a segurança de dados, entendia data lake, entendia tudo, entendia muitas coisas, implementação, change management, etc. E tinha um outro grupo, que é o grupo que fazia justamente a tradução da necessidade do negócio para a capacidade técnica.
Então eles eram como se fossem tradutores de olhar e falar assim, o Capi chegava lá e falava, cara, eu estou precisando organizar os dados que eu levo para os meus clientes, quanto que eu vendi, o SKU, o preço, etc. Eu quero um sistema assim, né? O Capi geralmente ele virava e falava, cara, eu quero um sistema assim. Essa pessoa de tecnologia, que era um IT translator, depois a gente pode chamar, qual que era o papel? O que que esses caras faziam? Eles pegavam justamente essa demanda, levavam isso para o time técnico começava a prototipar e levar algumas soluções para tentar entender e falar, cara, é isso mesmo que você quer, algumas especificações técnicas, voltavam para esse cliente e faziam um pouco desse jogo leve e traz um pouquinho até esses dois lados estarem alinhados. Hoje, que eu vejo muito no papel do BP, eu acho que ele tem esse papel de duas formas, né? O primeiro, de traduzir o negócio para o RH COI, que a gente pode chamar, ou para os centros de expertise. Cara, quais são as dores do negócio? O que que o negócio realmente precisa? O que que o negócio a gente como é que através de pessoas a gente consegue alavancar os negócios? Acho que tem esse lado de traduzir, conseguir fazer essa tradução do Não, negócio desse para o bagulho. RH. E um segundo lado do RH também para o negócio, né? Ou seja, puxa, como é que é o nosso processo de recrutamento? Sei lá, uma pessoa do negócio está querendo recrutar uma pessoa. Como é que a gente faz a avaliação de performance e levar de acordo com a necessidade e especificidade do negócio? Hoje no iFood a gente tem basicamente três grandes negócios. O primeiro negócio de food delivery, que é o que vocês mais conhecem, de pedir comida. Tem um negócio de mercado, que é um negócio que talvez alguns de vocês já fizeram ou não. E tem o terceiro negócio, que é um negócio de fintech, né? A gente tem o iFood Benefício, que é aquele vale alimentação, vale a refeição, faz transação a gente tem soluções de transações financeiras pro restaurante também, mas sem falar um pouco do iFood, mas cara, e cada um desses três negócios está no momento. O food delivery é muito mais consolidado, o mercado cresce 100% quase todo ano, o fintech cresce 100% quase todo ano. Então, outros estados de maturidade. Então, conseguir fazer essa tradução de quais são as necessidades do negócio para o centro de expertise e utilizar da melhor forma possível as soluções que existem em tecnologia e aplicar no negócio para melhorar a experiência das pessoas no negócio, essas são as duas principais funções. Tem um ponto muito importante que eu acho que esse ponto ele não é consolidado, ou a gente não tem um consenso, talvez, que é assim, cara, qual que é o papel da RH? Eu acho que o BP ou o ABP, ele sofre muito quando esse papel da RH ele não está bem estabelecido. E por quê? Porque o que o negócio olha e fala, espera do RH? Cara, o negócio é cobrado de performance. E aí você vai para RH e você tem um RH que fala assim, puxa, eu acho que a gente tem que abraçar a árvore, acho que a gente tem que cuidar e fazer as pessoas sejam felizes, acho que a gente tem que pegar e fazer A, B e C. Então, assim, o RH, ele conseguir traduzir e conectar, isso é função do RH como um todo, né? Função da pessoa ser CHRO, né? A Mônica estava aqui, o Capi e eu, assim, pô, a gente como liderança, a gente tem que garantir essa ponte, porque se essa ponte não está bem feita, o BP fica numa guerra de dois mundos, né? Porque você fala assim, pô, tu tem um RH tentando empurrar uma agenda ali, vamos fazer as pessoas felizes, vamos fazer as pessoas não sei o quê, vamos fazer team building, e o negócio está falando, cara, eu quero performance, cara, eu quero, porra, eu quero garantir que as coisas performam. E aí, eu acho que a gente trouxe uma paz muito grande aqui no iFood, quando a gente estabeleceu, a nossa missão aqui é construir um ambiente de altíssima performance de forma duradoura através da liderança. Tá? Então, essa é a missão de People aqui do iFood, e isso a gente conseguiu fazer com que essas coisas facilitassem muito essa transição do BP ou da BP do negócio para RH. Você não tem interesses opostos e a BP tentando encaixar um triângulo num quadrado, né? Então, poxa, as coisas elas começaram a se harmonizar de uma forma muito maior. Mas, voltando para a pergunta inicial, Júlia, acho que uma das principais funções do business partner é justamente entender as necessidades do negócio, levar isso para o centro de expertise, o centro de expertise construir soluções para resolver aquela dor do negócio e isso ser retroalimentado de uma forma que tenha um impacto e uma forma que seja estratégica. Não sei se eu respondi. Perfeito e super completo, Viti. Obrigada. Capi, você quer acrescentar Não, alguma coisa? acho que a resposta do vídeo foi perfeita e é exatamente a mesma visão que eu tenho do papel do BP. Eu só acrescentaria duas coisas, ou aprofundaria duas coisas, porque uma delas ele mencionou. Eu acho que cada empresa tem um RH com um estágio diferente ou um modelo operacional diferente. E é importante a gente entender. Porque, por exemplo, uma empresa que tem entre 50 e 100 pessoas, talvez você ainda não tenha essa diferenciação entre COE e HRBP. Né? Numa empresa que tem ali mais de 10 mil pessoas, muito provavelmente você já tem um centro de serviços compartilhados fazendo todas as atividades transacionais. Então, acho que uma discussão boa de ter é em que fase, em que momento a tua empresa está
com relação ao RH, em relação à área de gente, e desenhar o papel em função dessa fase. Porque quando a empresa está num tamanho médio ou grande, tem processos nas áreas que não faz sentido você gerenciar num COE centralizado. Então, vou pegar o meu exemplo na Ambev. Eu tinha lá o HRBP de supply, o treinamento técnico do operador da enchedora, não fazia sentido eu ter um COE central desenhando isso. A gente fazia isso. No caso do iFood, ele deu o exemplo que tem unidades de negócio diferentes. Pode ter processos que são específicos a algumas unidades de negócio. No desenho da estrutura de RH, você coloca esse processo embaixo do HRBP. Então, aqui, por exemplo, na Estônia, a remuneração variável do agente de vendas. A gente coloca isso junto com o HRBP também. Então, a única coisa que eu acrescentaria ao modelo é que, para aqueles processos que são muito específicos de uma unidade de negócio que não faz sentido estar no COE, eu incluiria na estrutura do HRBP. Mas eu imagino que a maior parte das pessoas que a gente está conversando aqui estejam em empresas médias e pequenas. Acho que o maior desafio vai ser essa diferenciação de quais COEs existem e quais COEs não existem na companhia. Se você não tiver um COE de comunicação, o HRBP vai absorver a comunicação. Se você não tiver um COE, enfim, posso pegar vários outros exemplos aqui. Então, essa discussão da maturidade da empresa também é importante nessa definição. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem mandar aqui as empresas que vocês estão, ou tamanho também, para a gente ir conhecendo, é ótimo. Perfeito, Capim. Então, tem uma parte de customização também, né, que o BP faz para as áreas que ele atende. Muito legal. E, Capi, ia seguir para uma próxima pergunta, né? Queria saber de você sobre indicadores, quais são os principais. Tem alguma história disso, assim, quando a gente olha para... Que a gente sabe como é difícil, às vezes, ter indicador para RH e para BP, né? Queria saber a tua visão. Deixa eu começar por um ponto que o Vit falou que eu acho que é excelente. Eu sempre tive como quase que uma regra que um dos indicadores no processo de meta ou no acompanhamento dos meus HRBPs era um indicador de negócio definido pelo negócio. Eu falava, você tem que estar alinhado com o principal problema que a gente quer resolver. Então, se ele é o HRBP da área de vendas, eu queria ter ele alinhado que o papel era ajudar a unidade a performar. Então, acho que o ponto que o Vit colocou é perfeito. E eu acho que é legal a gente compartilhar, para que a gente não crie uma área de gente desconectada do objetivo do business, etc. E aí a gente vai para os suspeitos usuais, né? Obviamente você pode mudar isso de acordo com o desafio da empresa, mas todo HRBP eu tinha a meta de turnover, a meta de orçamento, a meta de engagement. Para as empresas que medem a experiência não sei qual a tradução em português para Employee Experience, o INPS ou LNPS com os programas de informação. Para as empresas que têm funções mais operacionais, você entra em absenteísmo, acidente. Então, vou pegar um exemplo claro, quando eu cheguei aqui na Estônia, eu falei, pô, mas a gente não mede os acidentes, o HRBP não tem isso dentro do escopo dele, e a gente está discutindo de incluir. Eu tenho 3.000 agentes de venda na rua, 1.000 e poucas pessoas andando em cima da moto. Eu imagino que na estrutura do VIT no iFood, ele seja a pessoa que acompanha a segurança e saúde ocupacional dentro do time e o HRBP do negócio deva acompanhar esse indicador. Se não for, me corrija aí, VIT. Mas eu iria sempre nos usuários que são esses que medem a saúde do negócio no final. Eu já vi muita gente falar, não, mas o turnover é normal. Não, não é. O turnover é ruim para o negócio, uma doença, você tem que ter ele controlado, porque senão tua área de gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Né? Eu vi empresas operarem com 100% de turnover, você imaginar que você tem que contratar, fazer o onboarding e treinar 100% das pessoas por ano é uma insanidade. Perfeito. Deixa eu complementar um pouco o que o Capi falou, assim, porque é muito interessante, né? O Capi ele tem uma linha de pensamento que eu adoro, que são, eu acho que sempre num negócio tem coisas que são perenes e coisas que mudam, tá? O Capi falou bastante de KPIs que são perenes. Cara, isso todo RH tem que olhar, cara. Todo RH tem que olhar o time to fill, todo RH tem que olhar o turnover, de alguma forma que lhe convém o engagement.
eventualmente se a empresa está com colaboração ou não, mas a empresa, e eu trago um pouco da experiência do iFood, e, cara, assim, os nossos desafios, eles mudam a cada 6 meses. Eu achei até engraçado, o Capi, ele trabalhou na Heinz também, eu trabalhei lá, a gente fazia planejamento estratégico de 5 anos, né? Eu projetava 5 anos, e eu cheguei na Food, a gente aqui faz planejamento estratégico de 6 meses. Eu falei, caralho, bizarro. O universo de tecnologia é um pouco diferente do Capi, acho que deve estar sofrendo um pouco disso também, essa mudança do modelo 3G para um outro modelo um pouco diferente. E a cada 6 meses a nossa prioridade muda, né? Eu vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, por exemplo, a qualidade de dados do RH era péssima aqui do iFood. Eu lembro do CTO um dia numa reunião falando: Vit, eu não confio nos seus dados. Eu falei, caralho, falei, nem eu. A gente começou a trabalhar. A gente fez um programa chamado Shield. Cara, puta, acertamos lá os dados. Depois a gente fez o Shield 2.0. Depois a gente fez o Shield Triple X. E agora a gente, cara, chama de cozinha. E hoje o financeiro veio para a gente e fala, cara, eu uso o seu dado para fazer a distribuição de custos, alocação de custos entre as unidades de negócio, etc., porque o seu dado é mais confiável do que eu tenho. Então, em um determinado momento, o DQI, que é o Data Quality Index, cara, ele virou nossa meta, né? Foram 6 meses ali que ele virou. E aí, é só um exemplo, né? Mas a cada 6 meses a gente muda a nossa meta principal. Então, a gente tem os indicadores que são perenes, foram esses que o Capi falou. Eu acho que também negócios que são muito dinâmicos, os KPIs eles vão ser ajustados. Porque se for carregar todos aqueles KPIs e falar, cara, isso tudo é prioridade, nada vira prioridade. Hoje, por exemplo, qual que é o desafio principal que a gente tem no iFood e como é que a gente vai medir? A gente tem aqui no iFood uma pesquisa, antigamente a gente dava Pulses, né? O Capi conhece bem a Pulses. Mas a Pulses, para a gente, ela não conseguia trazer nenhuma resposta que eu olhasse e falava, cara, eu tenho esses dados, eu consigo fazer alguma coisa a partir deles. E aí a gente pegou e criou nosso próprio ferramenta de ELS. ELS é o quê? Employee Listening Strategy. A gente criou com 50 perguntas, que rodam 5 perguntas por semana. A cada 2 meses eu rodo todas elas, mas algumas sobram, eu rodo uma vez a cada 6 meses. E a gente descobriu, cara, que tem um gap de segurança psicológica no iFood, né? A segurança psicológica do iFood é super alta, mas existe um gap entre homens e mulheres. E a gente começou a investigar um pouco desses dados aí. A gente descobriu, por exemplo, que mulheres elas têm 2% de segurança psicológica menor, notas de segurança psicológica menor do que os homens. E a gente começou a cavocar, 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 a gente acabou descobrindo um pouco das causas raízes. E os próximos 6 meses, a gente vai ter duas metas. A primeira delas é construir o que a gente chama do ambiente exponencial no iFood, ou seja, um ambiente onde as pessoas sintam segurança psicológica. Por que as pessoas sentem segurança psicológica? É uma palavra bonitinha, Vit? Não, não é. Se a pessoa não tem segurança psicológica, ela não arrisca, ela não inova, ela tem medo de dar real, é aquela pessoa que vai pegar e maquiar o Excel, os gráficos, os números para mostrar um número que está melhor do que realmente ele é. Não vai dar real e falar, cara, tem uma merda, tem um problema aqui, tem isso, tem aquilo. Então a gente quer construir um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas, possam trazer esses problemas, possam arriscar e possam inovar e falar, cara, tentei de 10 formas, não consegui. E talvez não tenha soluções daqui que a gente está tentando. E, em paralelo a isso, a gente vai ter o indicador que a gente está chamando de Care to Dare, que é como é que eu construo na liderança essa segurança psicológica dos times, ou como é que eu cobro dessa liderança e dou ferramental para essa liderança para construir segurança psicológica no resto do time, sem parecer um negócio fluffy. Então, o Care to Dare, que é um conceito, é um livro, né? É o cuidar para desafiar. Então, as nossas metas, eu quis dizer só que elas mudam a cada 6 meses do que a gente define como prioridade, para você conseguir ter um olho na bola ali e realmente ter um impacto, porque as metas do negócio também mudam a 6 meses, a cada 6 meses ou a cada ano, né? Pô, você pega o Capi lá, por exemplo, na Estônia, deve ter metas que são perenes, mas ao longo do tempo elas vão sendo ajustadas, e se você não ajusta as metas também do RH ou de People para você atender e conseguir gerar mais impacto no negócio, você vai ficar com aquelas metas que são importantes, são perenes e são para sempre, né? Você não muda. A gente sempre fala aqui, o que muda e o que não muda, né? Então, acho que quando você olha KPIs, acho que tem esses dois lados aí também. Perfeito, Vitor. Capi, tá ok? Vou para a próxima. Alinhadíssimo. Bom. Então, gente, é muita coisa, né? E aí queria ouvir um pouquinho do Vit, assim, dicas de como a gente organiza essa rotina, como que a gente prioriza, né? E aí eu acho que tem diferenças entre se eu sou, um pouco do que o Capi trouxe, se eu sou uma empresa pequena, média, grande, quantos CEOs eu tenho, como que eu priorizo, assim, o meu trabalho quando eu sou um BP nesses diferentes cenários? Pô, essa pergunta é muito difícil, Júlia, porque no final das contas acho que vai um pouco na especificidade de cada negócio, né? Mas no final das contas, aqui no iFood a gente tem uma forma de enxergar que assim, nada é top-down.
Então, não tem nada que é top-down aqui. Então, pô, a gente sai, a gente define, faz um alinhamento com todas as BPs vão para o negócio, algumas coisas ecoam e elas ficam, outras coisas não ecoam e a gente ajusta. Eu acho que essa flexibilidade para ajustar, entender quais são as demandas que estão vindo do negócio, acho que é uma coisa super importante. Mas eu vou mudar um pouco essa ótica, eu vou falar de uma outra coisa que ela vai complementar depois com isso que você falou, tá, Júlia? Assim, uma reflexão que eu tenho feito recentemente é o AI, né? Acho que todo mundo fala de AI, e aí tem gente que acha que é uma modinha, tem gente que acha que é um negócio importante, tem gente que acha que, cara, não sei que hora que vai me impactar, etc. Mas hoje uma preocupação, eu imagino que todo mundo aqui, a grande maioria talvez seja de RH. Sim, eu tenho uma percepção, e talvez o Capi possa complementar ou discordar ou concordar, que uma das áreas que, assim, deixa eu voltar um pouquinho. Lá no passado, na Revolução Industrial, as cidades e países que não tinham eletricidade foram as que menos surfaram da prosperidade da Revolução Industrial. Por que eu falei essa história? Porque hoje o dado, ele é eletricidade para você ter AI. O algoritmo de AI, galera, eu já vi assim, ele é super curto e simples. Só que o AI fica poderoso quando ele consome uma montanha bizarra de dados. Quem que vai surfar e quem não vai surfar essa onda do AI? Quem vai surfar é quem tem muitos dados. E quem não vai surfar é quem não tem dados. E hoje, quando eu olho para todas as funções de uma empresa, a função que está menos preparado para surfar essa prosperidade de AI é o RH. Eu não sei vocês, galera, no iFood a gente tem 27 sistemas diferentes. Os dados, eu não consigo cruzar a média do dado do Bradesco, do Sinistralidade, com o meu sistema, com o meu HCM, eu não consigo. É a zona. Na verdade, eu não conseguia. Hoje a gente estruturou, dado que o CTO me cobrou há 2 anos atrás, os nossos dados se organizaram muito mais. E por que eu estou falando isso daí? Porque para um BP ou uma BP ter uma conversa produtiva para definir as prioridades com o negócio, se ele levar dados, cara, a discussão vai ser outra. Se ele levar opinião, vai ser outra. Vou dar um exemplo, pegar o exemplo da segurança psicológica, por exemplo. Cara, eu tive uma resistência muito grande do C-Level do iFood e falar, não, não temos um problema de segurança psicológica. Cara, aí você vai, mostra os dados, não sei o quê. Cara, você encurrala a pessoa. Tem que fazer. E aí surgiu o primeiro assunto, né? Assunto meio, galera, assim, papo entre a gente. Não vai publicar isso daqui no YouTube, não, tô brincando. Quero publicar, gente. Mas a primeira coisa, quando a gente falou que tinha um gap entre homens e mulheres, as pessoas falaram, puxa, talvez as pessoas que mais sofrem são as mulheres que são mães. E é uma hipótese que todo mundo na sala concordou. Aí o que eu fiz? Eu cruzei os dados que a gente tinha com os dados do Bradesco, ou seja, do Bradesco Saúde, tá, galera? Ou seja, se a pessoa tem dependente no plano de saúde é porque ela tem filho. Então eu consigo saber, todo mundo é filho que tem filho. E a gente descobriu que as mulheres que são mães, têm mais segurança psicológica do que os homens. Então, aquela tese que eu não tinha dado na hora, ela é infundada. E a hora que eu fiz esse cruzamento de dados e descobri isso daí, ninguém discute. Então, assim, hoje, boa parte desse alinhamento que o BP e a BP faz com dados, a conversa fica muito mais fácil, mas você só consegue ter essa conversa com dados e usufruir de AI, surfar essa onda de AI, a hora que você tem dados organizados, estruturados e conectados. E é um ponto que eu acho que a gente, como a gente como RH, o COE, muitas vezes a gente não está preparado para equipar esse BP ou essa BP para ter essas conversas de qualidade. Eu dei uma volta aqui, não sei se me confundi um pouco, mas Capi, se quiser complementar também. Não, eu complementaria numa linha um pouco diferente. Eu acho que tem dois aspectos aí do tempo do HR, da dedicação do tempo do HRBP, porque eu acho que ele vai mudar de empresa para empresa, mas teve uma coisa que eu fiz na Ambev, depois a gente fez na Kraft Heinz, e eu estou me planejando para fazer aqui, que é ir lá e mapear como é que as pessoas estão usando o tempo. E tanto lá na Ambev quanto na Kraft Heinz, a gente viu, e é uma pesquisa super simples, você faz, e Accenture, Deloitte, EY, todos eles têm isso, mas você pode fazer internamente também esse mapeamento de tempo. A gente teve surpresas. Primeiro, um monte de coisa que pode ser automatizada de maneira simples. Então, por exemplo, tem muito HRBP que gasta 30%, 20% do tempo respondendo consulta simples, de que sistema que eu acesso para isso, onde eu pego essa informação, etc. Hoje, com o Dev Júnior, você coloca no chat GPT todas as políticas da empresa, você faz um bot que atende as pessoas, e você pode dar essa consulta e liberar um tempo enorme e até facilitar a vida da pessoa, porque ela não precisa ir no HRBP ou esperar a disponibilidade do HRBP para conseguir acesso à informação. Faz isso super... o vídeo colocou ali, desde que você tem as políticas claramente escritas, né? Então, essa é uma. A segunda, a gente viu nos dois casos do HRBP fazendo um monte de coisa que era atribuição do líder.
e a gente não cria os processos, as ferramentas e o treinamento. Em vez de eu estar investindo meu tempo, capacitando o líder para que ele possa fazer o trabalho dele, o que eu já ouvi de gente falando, mas o meu líder não está preparado. É lógico, você está gastando o seu tempo fazendo o trabalho dele, em vez de gastar o seu tempo preparando ele para fazer para mim foi super legal ver esse mapeamento, entender onde a gente estava gastando tempo que não deveria dar. Eu recomendo isso fortemente, porque ele te dá 2 planos de ação. Do que você deve automatizar ou centralizar, colocar no CSC, etc. E de onde você deve investir tempo em treinamento. E, às vezes, let it go, porque tem muitas vezes o HRBP está concentrando a atividade nele porque ele não confia em transferir essa atividade para vou fazer o plano de aumento de mérito do time. Né? Eu acho que meu líder não está capacitado, mas eu não deixo ele fazer, então ele nunca se desenvolve, nunca vai estar capacitado para fazer. Em vez de usar a proposta dele para avaliar quem está capacitado e não está e treinar, mapeia esse tempo, entende como você está investindo ou gastando tempo e usa para gerar 2 planos de ação. O que você vai automatizar? Substituir por um LLM ou substituir por um bot, que é mais simples até, e acho que quase todas as empresas têm hoje, e o que você está fazendo que está no lugar errado, que você deveria transferir para o líder. Super, muito bom. Surgiu aqui uma dúvida no chat, gente, como líderes de RH, quais são os principais erros / oportunidades de desenvolvimento que vocês observam para BPs? Vou começar pelo ponto que eu acabei de falar. Acho que um dos principais erros é o BP tentar fazer o papel do líder e achar que o líder não está pronto para executar a sua função. Acho que um dos principais papéis do BP é ajudar na formação da liderança. Caso isso, obviamente, esteja combinado. Tem empresa que coloca todos os programas de formação de liderança como responsabilidade no COI central. É só uma questão de combinar o jogo com o modelo operacional, quem vai fazer o quê. O segundo é não ter essa discussão clara dentro do próprio time de RH. Investir tempo falando qual o nosso modelo operacional e quem faz o quê. Porque eu já vi, e eu vivi isso na pele, nas vidas passadas, e por falta de clareza em quem faz o quê, estavam o COI e o HRBP trabalhando na mesma coisa. E, às vezes, em direções diferentes. O que, para o negócio, passa a ser conversa de maluco. Cara, Capi, só adicionando um pouco no que ele falou, eu acho que tem um lado também que é um erro que eu vejo muitas vezes, que a gente chama aqui no iFood da síndrome do not made here, né? Vou dar um exemplo. A gente tem um treinamento de liderança que o COE fez, o time de Talent Development fez. Puta, o treinamento é super bacana. E com o impacto que eu já consigo enxergar nessa pesquisa de engajamento que a gente faz aqui, o resultado de quem fez e quem não fez, que é super importante você ter dados para corroborar se o seu treinamento está bom ou não. Só que, puxa, tem uma determinada área que olha e fala, mas eu queria fazer um negocinho diferente, eu queria fazer o ABC. E aí começa a customizar, o excesso de customização, ele pode levar a um retrabalho enorme que você daí não consegue escalar e se beneficiar de ser estratégico, estar com o negócio, porque você está customizando coisas que, eventualmente, por um capricho, um excesso de capricho, elas poderiam ser conduzidas de uma forma, entre aspas, mais automática também, né? Acho que tem esse lado que o Capi falou de dividir as tarefas, falar, cara, isso daqui você faz, isso daqui eu faço, mas tem também o negócio do ser humano puta, isso daqui não foi feito aqui, acho que eu faria melhor, então deixa eu fazer um negocinho, e aí daqui a pouco você vai ver se está reconstruindo uma coisa que já foi eventualmente até construída. Mas aqui a gente contrata de um outro jeito, não, aqui a gente treina de outro jeito, não, aqui eu espero, a nossa cultura aqui não é bem a cultura do iFood, é um pouquinho ajustada, cara, assim, puta, você vai cair numa seara maluca. Deixa eu contar uma história engraçada que eu vi hoje num dos grupos de RH, estava uma discussão sobre a The Grid e a Greenhouse. Eu, numa conversa com o Head de Desenvolvimento do Workday, estava tentando explicar para ele por que a ferramenta dele de gestão de performance não atendia às necessidades da ABI no momento. Falei, não, mas isso aqui é necessário para o processo. Ele falou, olha, eu tenho 3.000 clientes, tem 2 que me pedem isso. No meu roadmap de coisas que são necessárias, a minha prioridade está essa. Esse negócio da síndrome do not made here, a gente quer customizar tudo e acaba criando umas soluções que
que são os Frankensteins, os monstros. Eu lembro que a gente tomou decisão na Ambev, eu estou vendo a Lari aqui no call, ela estava lá nessa época, de desenvolver a nossa ferramenta, nossa própria ferramenta de LMS. A gente contratou uma empresa de boutique de RH e eu botei alguns milhões de reais para criar uma ferramenta de LMS. Tem 500 ferramentas de LMS no mercado, todas as empresas têm treinamento, por que diabos eu, na Ambev, ia fazer uma ferramenta melhor do que quem vive isso e dedica 100% do tempo da vida dele para fazer esse negócio. Mas a gente achava que a gente era melhor que os outros por algum motivo e que o que a gente fizesse ia ser melhor. Obviamente que não deu certo. Então, acho que tem um negócio, às vezes, do exercício de humildade de falar, pô, o processo de recrutamento. Todo mundo no mundo recruta. Por que o meu é especial e diferente de todos? Que nenhuma ferramenta de recrutamento e seleção pode me atender. E eu tenho que fazer alguma coisa diferente e customizar aqui dentro. Eu acho que, só para complementar o teu ponto da síndrome do Not Made Here, Gustavo. Muito bom. Eu queria fazer um gancho, na verdade, para a gente falou bastante do relacionamento do BP com a liderança, né, com o cliente, mas queria ouvir um pouquinho sobre, acho que vocês já falaram um pouquinho, mas um pouquinho mais profundo desse relacionamento com os COEs, né? Como deveria ser, como que são essas rotinas, essas divisões. Acho que a gente cobriu um pouco no ponto passado, mas assim, ter bem estabelecido o que é papel de cada um, cara, é fundamental para não bater cabeça e parece um pouco óbvio, né? Mas eu lembro assim, eu acho que teve uma grande experiência com o time eu cuidava quando eu morava em Singapura, da China. Cara, o pessoal da China, eles são os asiáticos são muito process driven, né? Então eles, puta, gostam de estabelecer e não pisar no seu calo. E aí tinha, cara, era super estabelecido, exemplo, de liderança para cima, o recrutamento era feito centralmente. Ou seja, quem não era líder, quem recrutava era a BP, o time de BP. O treinamento, tudo que era liderança era central. As coisas que eram capabilities da área eram da BP. Putz, e aí essa divisão toda é muito clara. Eu acho que esse é o principal papel ali para não bater cabeça, ter mais eficiência. E aí e não bater cabeça com o COE, né? E tem um outro papel também que acho que no iFood a gente bate um pouco cabeça às vezes, mas eu adoraria mudar, e a gente fez isso no começo. Quando eu cheguei aqui, toda a carga operacional era da BP. Eu não sei vocês, na empresa de vocês, se o BP tem muita carga operacional ainda. Mas o COE, muitas vezes, quando ele vai tentar resolver uma carga operacional, ele acha que ele sabe qual é a carga operacional que mais carrega a BP. E vou dar um exemplo aqui, cara. Esse exemplo é meio emblemático. As pessoas do BP reclamavam assim, cara, o nosso sistema de pedir férias é um saco, eu tenho que ficar resolvendo toda hora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, na verdade, desculpa, esse daí quem falou é o COE. O COE achava que o maior problema das BPs era o sistema de férias. Ele queria resolver, só que dava puta trabalho, meu, pra você automatizar e colocar no bot, não sei o quê, porque você tem que conectar com a folha de pagamento. E sistemas de folha de pagamento são os mais atrasados e arcaicos do universo. Então, o COE achava que tinha que resolver o sistema de férias do funcionário. E a BP falava, cara, não, puxa, é outra história. Só que foi o dia que a gente fez um trabalho com as BPs para listar, falar, cara, nossas principais dores operacionais são A, B e C, que essa torre de Babel ela começou a ser desfeita. Então, assim, a BP também tem um papel de retroalimentar o COE, que é um saco, né? Porque geralmente, cara, pô, já falei 1000 vezes, não sei o que, mas se estruturar, se juntar, as BP se juntaram, fizeram uma lista, falaram, cara, essas são nossas prioridades, etc. E hoje, toda vez que a gente vai fazer planejamento estratégico, de novo, acontece a cada 6 meses, cara, a gente leva um cardápio de coisas que o COE acha que tem que fazer e a BP vai lá e dá uma marretada, a gente chama de Word Café. E a BP vai lá e dá uma marretada, fala, cara, isso daqui é besteira, isso daqui é distração, isso daqui é não sei o quê, isso daqui é não sei o quê. E a gente, com isso, a gente acaba equalizando um pouco essa questão de prioridades. Então, definir o que são prioridades e o outro, como é que a BP retroalimenta, quais são os dores, o que realmente dói no calo dela, porque o COE não tem bola de cristal, né? Eu só complementando, tá? Porque é exatamente na mesma linha, Viti. Tem uma melhor prática que eu vi aqui na Estônia, que eu recomendo que todo mundo faça. Toda vez que um processo novo vai ser lançado, vamos lançar a nova plataforma de benefício flexível, estamos mudando o sistema de avaliação de desempenho. O pessoal bota os BPs dentro da sala para fazer a validação do desenho. E eu vi nas minhas
vidas anteriores, várias vezes a gente investir uma fortuna em desenhar o processo, ou implementar o sistema e não envolver os BPs no começo do caminho e fazer besteira, porque a gente desenvolvia coisa que não era 100% adequado à necessidade da operação. Voltando para o ponto que o Gustavo falou na primeira pergunta, né? Um dos principais papéis o papel do BP não é só numa linha, né, do traduzir o que o COE está fazendo para o negócio, é também traduzir a realidade do negócio para o COE, porque ele está lá na linha de frente, perto do time, sabendo onde estão as dores. Porque reforçando aqui, né, Capi, assim, o COE, e eu falo assim, eu não sei se tem alguém aqui de COE, mas, cara, o COE em geral, ele é muito cego e muito desconectado do negócio. E isso é by default, galera, assim, isso não é um problema, nós, cara, mas é a realidade. E quem está conectado com a liderança, com o negócio o tempo inteiro, todo dia, respirando, participando das reuniões de resultado, etc., é a BP. Então, se a BP não retroalimentar, cara, você vai ficar reclamando o resto da vida, né? Pô, o COE não me atende, não sei o quê. Pô, eu faço coisa operacional, não consigo ser estratégico. Puta, se não resolver ajudar o seu I a resolver essas dores mais operacionais, vai conseguir adivinhar, né? Justo, muito bom. Surgiu aqui uma outra no chat, que é mais sobre RH como um todo, menos sobre BP, diretamente, que é, no caso de RHs que são mais generalistas, em pequenas empresas, e não existe necessariamente o papel do BP. Diante de tantas possibilidades, ferramentas, áreas, o que que não pode faltar no papel do RH? Boa pergunta. A resposta que eu daria é a gente se encanta pela novidade muito fácil e eu vejo a gente fazendo coisas, às vezes, mirabolantes quando o básico bem feito não tá acontecendo. Eu acho que vale a pena a gente fazer elencar as prioridades desde o começo. Né? Eu sei que isso não é muito sexy, mas, assim, se eu não estou pagando as pessoas corretamente, se ela vai lá no hospital e a carteirinha de plano de saúde dela não está atualizada porque eu não tenho um processo de bate cadastral entre a minha folha e o plano de saúde, o exemplo que o Gustavo deu do Bradesco. Se eu não tenho um processo de recrutamento que garante as pessoas com o perfil correto nas posições, eu acho que não adianta eu estar discutindo a experiência do funcionário, o DNI, etc., se eu não tenho um ambiente que dá segurança psicológica para as pessoas, como o Gustavo falou. Então, a minha sugestão aqui seria faz uma pirâmide começando pelo básico e garante esse básico bem feito, depois coloca os processos fora e depois coloca a cerejinha no bolo. Acho que um erro muito comum que eu vejo as empresas fazendo é já querer colocar a cerejinha no bolo sem ter a massa, pronto, sem ter o bolo lá embaixo. Quando você tem uma empresa com 100 pessoas, né, empresas grandes, tá? Unicórnio do Brasil conversando, teve empresa que não tinha uma política clara de cargo e salário. Né? Como é que eu remunero as pessoas dentro da empresa? E aí você tinha discrepância de, sei lá, 5 vezes dentro da mesma função, e que gerava consequências que, né, e turnover, e passivo trabalhista, etc., uma série de coisas. Então, minha resposta para essa pergunta seria: começa pelo básico, bem feito sempre. Capi, trazendo uma história aqui engraçada, mas é trágica, tá, galera? Hoje ela é engraçada porque já passou, mas geralmente as coisas que são trágicas no futuro elas viram engraçadas. Quando eu cheguei no iFood, cara, e eu fui conversando com as pessoas, fui falando, cara, como é que você acha que falta? Como é que a gente é estratégico? E, cara, tinha três coisas aqui muito engraçadas que vinham de todo mundo. O elevador é uma merda, porque são 4 elevadores, eles não eram sincronizados, então todo mundo chamava os 4. A segunda coisa era ter uma goteira no escritório de Campinas, toda vez que chove é um caos. E o terceiro, o ar-condicionado, na média ele é ótimo, mas tem sala que você congela e sala que você cozinha. E é um pouco. Não, e aí, cara, teve um dia que o Fabrício virou para mim e falou: Cara, eu não confio, todo mês eu olho meu olerite, que eu não confio que você paga certo. Eu falei: Caralho, fudeu. E a brincadeira, assim, cara, se você não faz o básico bem feito, não tem brincadeira nenhuma, galera. Assim, pô, a folha de pagamento é uma área extremamente menosprezada, mas uma área fundamental, benefício, coloca total rewards ali no meio do caminho, né? Aí, assim, pensando um pouco em essencialismo, é um pouco do que o Capi falou, cara, o básico tem que ser feito, né? E o básico, pensando principalmente nessa parte da folha, plano de saúde, etc. A gente tinha, Capi, um time que ficava 24 horas, 24/7 com o telefone ligado, porque qualquer emergência que desse pau no plano de saúde, ligava para essa galera.
Era tipo uma operação 24/7. A Mônica tá aqui da Log, sabe bem como é que é uma operação 24/7. É um caos, velho, um caos. Então, assim, primeiro, básico bem feito. Segundo, cultura, tá? Cara, cultura, galera, não é um negocinho que você fala, nossa, eu acho legal isso, eu acho legal aquilo. Cultura são aprendizados que você teve, ingredientes que você já usou, comportamentos que você teve, formas de pensar, que você fala, eu vou escrever isso porque isso foi o que me diferenciou até aqui e isso vai me diferenciar no futuro. Ah, mas o que me trouxe aqui não é o que vai te trazer no passado. Mas se você abrir mão do que te trouxe, você vai cair. Então, você vai acumulando essas coisas ou você vai remodelando, mas você ter uma cultura muito bem estabelecida para não virar uma torre de Babel a sua empresa, acho que é fundamental. E essa cultura, se ela está só na parede, é uma coisa, mas se você coloca ela no mecanismo de gestão da sua empresa, a coisa muda. Quais são os dois principais mecanismos de gestão que a gente tem? O recrutamento e o performance review. O recrutamento é aquele momento na porta de entrada que você fala assim, nossa, o iFood, a gente tem apetite constante, a gente está sempre subindo a barra, a gente fala muito de sonhar grande, a gente fala muito de visão de dono e pensamento crítico, a gente chama de caixinhos dourados aqui, mas é pensamento crítico. Putz, se eu vou conversar uma pessoa, né, pegar um aqui para Cristo, pegar a Luciana aqui, a Luciana vira, eu falo, cara, não, ela não sonha, não, mas não é você, tá uma outra Luciana. Cara, a Luciana não sonha grande. A Luciana não tem apetite constante. A Luciana não tem pensamento crítico. É uma pessoa extremamente ideológica. Cara, não vai funcionar. Se eu trouxer essa pessoa para dentro da empresa, vai gerar um caos. E a performance review é aquele momento para você ver essas coisas que escaparam ou pessoas que demonstraram uma coisa, mas não vivem ela. Aquele momento de você ajustar e falar, galera, existem consequências se você não estiver alinhado com essa cultura. Tá tudo bem se você não está alinhado com a cultura. Você pode ser quem você quiser, mas esse grupo aqui de pessoas, eles pensam assim. E da mesma forma que eu vou respeitar você não pensar, é importante você respeitar também quem pensa. E, pô, você pensa, faz tudo direitinho, entrega resultado, é um bom líder, você vai crescer. Se você não tem isso daí, você não vai. Então, assim, se eu fosse no essencialismo, cara, o básico bem feito, uma cultura bem estabelecida, bem escrita, e um MDG pensando principalmente em. E aí você pode incrementar, né, da distribuição de metas, etc. Mas o essencialismo é, cara, o recrutamento e performance review. Estamos falando aqui com duas empresas de cultura fortíssima, inclusive. E queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente dos desafios atuais de vocês. Fabi, quer começar? Vamos lá. Assim, o meu primeiro desafio, a Stone ela deixou de ser uma startup, né? Ela está passando, eu brinco que ela saiu da fase adolescente para a fase adulta, uma empresa que ela tinha um produto para dois segmentos, e agora ela tem vários produtos, tem banco, tem crédito, tem seguro, tem enfim, outros produtos financeiros, software, etc., e não atende mais só o small and medium business, atende enterprise, atende o digital, atende microempreendedores e etc. Então, imagina que essa é uma empresa que ficou muito mais complexa do que ela era há 4, 5 anos atrás. Provavelmente, quando você estava aqui em 2017, você tinha uma realidade muito mais simples que essa. Quando você sai de uma estrutura focada em um produto, um cliente, para uma estrutura matricial, que você divide as responsabilidades, você garantiu o alinhamento de todo mundo em torno da mesma direção, com a mesma cultura, é super difícil. Quando você cresce, e o Vit deve ter passado por isso no iFood, você perde agilidade na tomada de decisões, porque você precisa trazer todo mundo para a mesa e estar alinhado. Você tem que levar em conta o risco, você tem que levar em conta os aspectos jurídicos, você tem que levar em conta o ambiente regulatório, que são coisas que, quando você é muito pequeno, você pode fazer, acelera, quebra, corrige, etc. Então, acho que os dois principais desafios, ou talvez três, se eu acrescentar como a cultura evolui nesse processo, são esses. São como a gente cresce sem perder a agilidade, como a gente cresce e evolui a cultura, não perde. Eu adoro o ponto que o Gustavo falou, né, que o que trouxe aqui não é o que vai te levar adiante, mas se você abrir mão dos seus core values, você pode não continuar evoluindo ou se diferenciando. E o primeiro, como é que você garante uma estrutura organizacional mais complexa, alinhada, trabalhando todo mundo na mesma direção, com os mesmos valores e ambição. Boa. E do meu lado aqui, cara, Capi, deixa eu te contar, cara. Eu acabei de passar os últimos 6 meses, a gente fez um projeto grande de simplificação do iFood para
agilizar essa tomada de decisão e facilitar a comunicação, cara. Depois eu te conto um pouquinho mais o que que a gente fez aí, se quiser, tá? Cara, eu tô com 4 desafios grandes aqui no iFood. O primeiro deles é essa questão da segurança psicológica. Eu acho que a vida é cíclica, né? E eu acho que teve um momento ali no começo da pandemia que a gente era muito segurança psicológica, muito cuidado, um pouco desafio. A gente não esticava as pessoas. Aí veio aquela crise, né? Para quem trabalha em empresas aqui que tinha bastante funding, venture capital, etc., vai lembrar, né? Uma bonança que a gente passou, assim, sinto saudade só de lembrar, né? Dinheiro voava, assim, era dinheiro para tudo quanto é lado, recrutava, cheguei a recrutar 500 pessoas em um mês, cara, assim, é bizarro, assim, era uma delícia, adorava, adoro. Mas, cara, esse momento acabou, né? Esse momento a gente viveu e aí começou a cobrança muito maior do que o cuidado. Então a gente está no momento de ajustar essa balança de volta. A gente chama do catch to dare, né, que eu falei, mas é o cuidar para você desafiar, para você poder esticar. A gente começou a desafiar muito mais do que cuidar. Essa é a prioridade número um. A segunda delas é a gente quer empurrar a AI para o iFood inteiro. A gente tem uma área de AI aqui, mas a gente quer que todas as áreas utilizem. A gente está chamando esse projeto de iFood, né? A AI Food. Né? A gente adora umas palavrinhas aqui, fazer essas brincadeiras aqui. Então a gente vai empurrar essa agenda de AI. Cara, eu tô com um desafio enorme aqui, galera. Não sei se alguém tem esse desafio também, mas o iFood, quando eu entrei, o iFood valuation do iFood era tipo 1 bi de dólares. Hoje o iFood vale uns 6 bi de dólares. Ou seja, deu uma puta uma porrada. Consequentemente, ele fez pessoas que entraram há muito tempo atrás, fizeram muito dinheiro, muito dinheiro. E o meu modelo de remuneração, meu modelo de stock options, ele funciona super bem, só que para as pessoas que já exerceram um grande pacote de remuneração, ele não funciona tão bem. Então, eu estou com esse desafio ou seja, as pessoas que têm muito valor, são de alta performance, têm uma puta experiência na empresa, eu estou com uma dificuldade para o cara falar assim, pô, tá legal isso daí que você está me dando, mas é 50% do que eu já fiz. Se tudo der certo, você fala, caralho, fodeu, essa pessoa precisa. O Bernardo da Reis, ele tinha uma cabeça muito óbvia, muito pragmática, ele fala o seguinte: você tem que fazer em 5 anos, você tem que pegar o seu salário anual em 5 anos, dobrar ele. Ou seja, se você ganha 100 mil reais por ano, em 5 anos você ganha 500 mil reais de salário, você tem que ganhar um LTI, né, Long Term Incentive, de 500 mil reais. Quando você ganha 500 mil reais, você tem que enxergar que nos próximos 5 anos você vai fazer o dobro daquilo, vai fazer 1 milhão. É sempre aquele efeito da bola de neve para você olhar o futuro e falar, cara, o futuro é muito mais próspero do que era o passado, e não igual ou menor. A gente está com um pouco desse desafio, eu não sei se alguém mais tem, tá? É um É, problema e- bom de ter, né, Vit? é, é. Mais ou menos, né, cara? E aí o quarto e último a gente, eu acho que a gente deixou de lado o nosso processo de recrutamento. Hoje eu estou com um turnover first year de 36%, ou seja, de 3 pessoas que entram no iFood, uma sai em menos de 12 meses. Então eu estou tendo que reacertar o processo nosso de recrutamento, subir a barra, falar de cultura, fazer business case e ser muito mais diligente no meu processo de recrutamento. Então são esses quatro. Segurança psicológica, empurrar a AI no iFood, a remuneração das pessoas que estão aqui há um bom período de tempo e já fizeram muita grana, e o recrutamento, o processo de recrutamento. Super legal. Perfeito, gente. Vou dar um minutinho aqui para ver se alguém ainda manda alguma última chance de mandar uma pergunta aqui para o Capi e para o Vite. Queria lembrar que teve gente que foi entrando aqui no meio do caminho. Esse papo está sendo gravado, a gente vai disponibilizar lá no YouTube, tá? Da Coru. E se não sair nenhuma pergunta aqui, queria super agradecer o tempo do Capi e do Vite, todos os insights, maravilhoso. E agradecer o tempo de vocês também aqui que vieram. A gente está com a turma lotada, acho que foi o maior quórum que a gente já teve, estou muito feliz. Super obrigada. Legal, obrigado, Julia. Muito legal ver várias carinhas conhecidas aqui. Mônica, que honra ter você aqui no papo. E turma, super obrigado também aqui pela oportunidade. E acho que palavras finais aqui, Júlio, ou não ainda? Pode ir lá, Vite, que não apareceu nenhum aqui, fiquem à vontade. Eu acho que, cara, galera, assim, o desafio principal que hoje eu acho que a gente tem como área de recursos humanos mas é minha visão só, é um ponto de vista só. No final das contas, acho que são vários pontos de vista que a gente escuta na vida e depois a gente forma o nosso próprio, né? Mas isso é pensamento crítico, né? Mas, é, cara, para a gente vai ter uma onda de prosperidade muito importante chamada AI. E para a gente surfar, a gente tem que ter os dados organizados, catalogados, com as perguntas que são importantes e são relevantes. E acho que uma prova disso, um exemplo que a gente fez aqui no iFood agora, a gente desenvolveu o nosso ILS, né? A Pi acabou de falar ali de, pô, para que ficar desenvolvendo essas soluções próprias de casa, não sei o quê. A gente é meio teimoso aqui no iFood, então a gente desenvolveu, chama Fala Aí, né?
E aí, cara, a gente tem 50 perguntas que elas rodam naquele sisteminha no Slack, toda semana, sexta-feira, caem 5 perguntas. E a gente usou uma metodologia que a gente fez exatamente o que o Capi fez, que ele falou. A gente pegou todas essas informações que a gente tem, mandou para o ChatGPT e fez a seguinte pergunta para o ChatGPT: qual a coisa mais importante que eu deveria cuidar hoje? E aí e a gente pediu para ele fazer utilizando uma metodologia chamada PCA, que é Principal Cause Analysis, ou análise de causa principal. Nessa metodologia, o que que ele faz? Ele entende quais são as correlações e fala: nossa, se você mexer em segurança psicológica, você tem um impacto 10 vezes maior do que tal coisa. Se você pegar tal coisa, enfim, ele consegue ajudar a gente a priorizar. E no iFood, por exemplo, nesse caso, a gente pegou e descobriu que as 10 perguntas relacionadas à minha liderança direta, né? A gente fala aqui de minha liderança direta, do iFood, de benefício, remuneração, como a pessoa está, como ela enxerga o iFood. E tem 10 perguntas específicas para falar da minha liderança. Minha liderança faz isso, a minha liderança faz aquilo. E essas 10 perguntas, elas têm uma influência 10 vezes maior do que as outras 40. Ou seja, aquela história que vocês sempre escutam, né? A pessoa não sabe por causa da empresa, sabe por causa da liderança. Ele é muito verdade. Pelo menos foi o que o PCA falou para a gente. E aí você consegue, através de dados numa empresa, principalmente uma empresa orientada a dados, você consegue ter uma conversa de igual para igual e falar: cara, é você, cara. Não é o iFood. O iFood, lógico, tem um problema, tem uma influência, etc. Mas, cara, a liderança está em você. Então, assim, isso é só para mostrar um pouco do potencial que a gente organizar os nossos dados e ter dados de qualidade, o tipo de solução que a gente vai poder ter e a influência que a gente vai poder ter nos negócios, utilizando e surfando um pouco mais essa onda da AI, tá? Então, era isso. Super legal, gente. Eu vou só reforçar um ponto que a gente já falou aqui, tá? Que é o do por que que a gente existe ou qual que é o nosso objetivo como RH. Se eu pudesse deixar um recado final para todo mundo, é ter essa reflexão com o time e fazer essa discussão. Porque eu vi já em vários lugares o RH tentando fazer o processo pelo processo, tentando fazer descer goela abaixo do business uma política que não fazia sentido para o negócio, ou tentando criar 18 etapas de aprovação para poder garantir a aderência de um processo que acabava não acontecendo. Eu acho que se a gente sempre voltar e falar qual é o nosso objetivo de negócio aqui, o que a gente quer fazer e como que a gente suporta o business, vai facilitar demais aquela discussão do como alocar o tempo, do como definir as prioridades e de como impactar o resultado do negócio. Se pudesse deixar um recado, reforçaria esse ponto que o Gustavo falou no começo da conversa. Perfeito, E obrigada. só Fala aí. corrigindo aqui, Viti, não é que a gente não deva inventar, devemos fazer, devemos inovar, devemos desenvolver um monte de coisa. Mas não precisa reinventar a roda, né? Aquilo que já está pronto, só porque não fui eu que criei, não quer dizer que não é legal. Boa, muito bom, gente. Muito obrigada, Capi, Vit, pessoal, super obrigada. Fechando aqui quase às 6. Um beijão, boa tarde.